Fala pessoal, tudo bem? Nesta semana o dólar atingiu ali um pico e esse fato traz importantes preocupações e avisos para todos nós. Não só preocupações e avisos, mas alertas também, ou talvez poderíamos dizer oportunidades, porque sempre que você entende o que está acontecendo, sempre que você entende para onde o mundo está indo e sempre que você consegue se antecipar a isso, você consegue o quê? Você consegue se dar bem, você consegue até lucrar, você consegue progredir, ok? Então, o que eu vou trazer para vocês hoje é mais uma vez aquela ideia do ciclo OODA, ciclo UDA, observar, se orientar, decidir e agir. Se você consegue observar corretamente, você vai conseguir se orientar corretamente, vai conseguir decidir corretamente e vai conseguir também começar a agir corretamente. Perfeito? Então vamos entender por que o dólar subiu tanto ontem e o que isso significa para nós, quais são as causas e o que a gente precisa entender desse movimento. O dólar chegou ontem a 5,15, ele chegou até a fechar um pouquinho maior do que isso, tá? Porque a grande pergunta é por que o dólar voltou a subir? Vou explicar isso tudo para vocês, tá? Antes é muito importante você dar o like, comentar aí, porque quando você dá o like e comenta, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e manda para mais gente, ok? Preste atenção, a cotação do dólar ontem ela foi a maior desde o dia 28 de março. Apenas nessa última quarta-feira que passou, dia 4/10, nós observamos uma alta de 1,71%. Inclusive esse número 1 mais o 7 mais o 1 é um número importante para a gente ficar de olho, tá? Então, para você ter uma ideia, nessa terça-feira o dólar chegou a fechar a 5,15, ok? Maior valor desde o último dia 28, quando encerrou em 5,16. Os especialistas estão dizendo, o que está acontecendo, né, com o dólar frente ao real? A comparação do dólar com o real. Por que está subindo tanto? É mais uma questão dos Estados Unidos, é mais uma questão do cenário internacional ou é mais uma questão do cenário local? Talvez, na minha opinião, seja uma conjunção das duas coisas. O cenário internacional está mais favorável para o dólar sair daqui e ir para lá, isso faz ele ficar caro, e o cenário local também ajuda o investidor internacional a fazer ou a tomar esse tipo de decisão, ok? Então, a grande questão nos Estados Unidos que está acontecendo e fazendo isso é uma enorme incerteza com relação à capacidade que os Estados Unidos têm de controlar a sua inflação. Porque você sabe que os bancos centrais do mundo inteiro cismaram que a única maneira que eles têm para controlar a inflação, que é, por um lado, o aumento do preço dos produtos, por outro lado, uma redução do poder de compra, eles entenderam e decidiram que a única maneira do pessoal conseguir controlar a inflação é aumentando a taxa de juros. Aumentando a taxa de juros, o que acontece? Eles dão uma enxugada na economia, as pessoas têm mais dificuldade de pegar dinheiro emprestado, de contratar, de expandir as empresas, porém, aqueles rentistas, ou seja, quem vive de renda ou quem gosta de investir para ter renda, fica mais atrativo quando os juros está mais alto, ok? Então, como os especialistas estão dizendo que existem muitas incertezas se os Estados Unidos já conseguiram ou vão conseguir controlar a inflação no curto e médio prazo, isso significa que a taxa de juros pode continuar subindo nos Estados Unidos, tornando deixar o dinheiro nos Estados Unidos mais interessante do que deixar o dinheiro por aqui, porque lá é um dos mercados mais estáveis e seguros do planeta Terra. Então, essa perspectiva de nós termos taxas altas de juros por um longo período tem servido ali como uma espécie de atração, puxando dinheiro para dentro dos Estados Unidos, tirando dinheiro do Brasil. Você sabe que tudo que você tem muito fica barato, que você tem pouco fica mais caro. E quando você tem um negócio que você tem pouco e tem muita gente procurando, fica mais caro ainda pela lei da oferta e procura. Então, com juros mais altos nos Estados Unidos, que mais uma vez eu lembro a vocês, é um dos países mais seguros do mundo para você investir, os outros países do mundo ficam menos atrativos para você investir, porque às vezes é muito melhor você ganhar 5,75% no investimento em renda fixa lá nos Estados Unidos com toda a segurança que eles têm, do que você investir aqui no Brasil lucrando 12,75% ao ano num cenário que é muito mais instável do que o cenário norte-americano. Dessa maneira, com muito menos dólares entrando no Brasil, obviamente a moeda fica mais alta frente ao real, tá? E também frente a várias outras moedas do mundo. Nos últimos dias, os diretores do Banco Central americano, Federal Reserve, eles têm afirmado que as taxas de juros
muito provavelmente terão que continuar muito elevadas para que eles possam, com isso, estabilizar os preços no país, ou seja, controlar a inflação. Então, o que acontece? Por que eles estão achando que eles vão ter que manter os juros mais altos lá nos Estados Unidos por mais tempo? Porque a questão dos dados sobre o emprego não vieram do jeito que eles estavam esperando. Ou seja, diminuiu? Não, aumentou. Porque se você tem mais gente trabalhando, mais gente com renda, mais gente com renda, mais gente consumindo. Mais gente consumindo, a economia fica aquecida, os preços tendem a subir pela dinâmica do mercado. Então, o resultado desse relatório de emprego que foi divulgado nessa última terça-feira, ele confirma essa visão do Federal Reserve, do Banco Central Americano, que eles vão ter que lutar mais para manter a inflação controlada. Isso porque o número de vagas abertas nos Estados Unidos, em geral, veio maior do que as expectativas. Foram 9,6 milhões de vagas de emprego abertas, enquanto a estimativa era de 8,8 milhões, ou seja, quase 1 milhão a mais de pessoas trabalhando, quase 1 milhão a mais de pessoas com dinheiro, quase 1 milhão a mais de pessoas consumindo, quase 1 milhão a mais de pessoas comprando. Isso faz uma tendência de alta dos preços, né? Isso porque a taxa de emprego é um dos principais referenciais para os bancos centrais no mundo. Então isso mostra que, conforme já havia sido previsto, o Banco Central Americano deve precisar, segundo eles, né, continuar mantendo uma taxa de juros mais alta. Com isso, cada vez mais os especialistas estão cogitando a possibilidade até de o Banco Central Americano, na próxima reunião deles, aumentar um pouco a taxa de juros, ok? Vários especialistas, né, diante de um levantamento de opinião que foi feito, entenderam que 30% do mercado norte-americano estão esperando que eles aumentem 0,25 ponto percentual para novembro a taxa de juros, ficando ali no intervalo entre 5,5 e 5,75. Então, isso é o cenário lá nos Estados Unidos. Por aqui, o que acontece? Os dados do mercado de trabalho e da balança comercial por aqui, embora tenham ficado aparentemente positivos, eles não foram suficientes para impulsionar a nossa moeda, para que o real se valorizasse. Isso porque lá nos Estados Unidos, com essa ideia de ter os juros altos há mais tempo, os títulos de renda fixa lá ficam muitíssimo atrativos. Para você ter ideia, o rendimento dos títulos do Tesouro Americano, os Treasuries, para 10 anos chegaram ao maior nível desde o ano de 2007, chegando a 4,8%, tá? Um valor assim altíssimo desde 2007. Aí é importante você entender que esse investimento, que é um dos mais seguros do planeta Terra, faz com que diversos investidores no mundo afora tirem o seu dinheiro do Brasil, por exemplo, e coloquem o dinheiro lá nos Estados Unidos, tá? Então eles começaram a sacar esses recursos e levar para um lugar onde tem maior segurança, onde os títulos são mais longos lá nos Estados Unidos. Eles preferem ganhar um pouco menos com grande segurança do que ganhar um pouco mais com pouca segurança. E aí, quando a gente tem uma menor quantidade de dólares num país, a gente vê a cotação do dólar, obviamente, subir. É isso que está acontecendo. Então, isso mostra para nós hoje que um movimento aí muito claro está acontecendo. Essa ideia de baixar os juros no Brasil e os juros aumentando nos Estados Unidos, tá? São duas coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Tendência de diminuição de juros no Brasil, tendência de aumento de juros nos Estados Unidos. Isso vai fazer todos os dólares que estão no Brasil terem uma tendência de sair para os Estados Unidos. A gente tem que entender isso para a gente não perder também oportunidade, não ter perda patrimonial. É claro que na Arca a gente vai ajudar muito você a ter esses insights e a saber o que fazer com relação a isso, ok? A Arca está chegando, segure aí, porque a gente está quase chegando na inauguração, ok? Fica a pergunta para você. Você acha que o dólar está tão alto porque a gente tem um problema aqui ou porque é responsabilidade do cenário internacional? Eu digo para você, a minha opinião, as duas coisas ao mesmo tempo. Taxa de juros diminuindo aqui, taxa de juros aumentando lá. Isso pode ser uma combinação meio preocupante para nós aqui, ok? O que você achou disso tudo? Deixe seu comentário aqui embaixo. Forte abraço, fique com Deus. Examine todas as coisas que tem que é bom. Valeu!